tá na listinha. Tinha que tá de maneira nenhuma. Jogando mais que o William. Quem que Não tá jogando mais que o William. Voltamos ao Linkados na Área com o escritor, roteirista e diretor de cinema Mauro Betti. Mauro, o jornalista não necessariamente trabalha com cinema, porém o documentário é um gênero cinematográfico no qual o jornalismo acaba por se encaixar. Foi por isso que você resolveu ir para esse gênero ou foi através de um convite? Foi um convite, uma amizade de longa data que eu tenho com o dono da produtora Canal Azul, que fez os filmes oficiais do Corinthians, do Santos, está fazendo comigo os do Palmeiras, a gente fez a série de 100 anos oficial da Seleção Brasileira, foi meio que juntou as coisas, que eles têm uma linguagem de cinema, tem aquela questão mais jornalística e conhecimento esportivo, futebolístico, histórico, como pesquisador, e minha paixão pelo cinema, que é brutal, assim, como eu tenho pelo futebol, tenho pela música e tenho pelo cinema. Mas eu digo que assim como eu faço livros, eu tento fazer documentário, assim, faço porque tem uma baita equipe, sou co-roteirista, sou co-diretor, se não tiver uma mega equipe ao meu lado para me abastecer e eu dar os meus pitacos, mas eles botarem a mão como cinema, como documentário, eu não conseguiria fazer absolutamente nada sozinho, como até o próprio blog, eu não faço nada sozinho, você tem toda uma equipe, não só para botar no ar, mas para te ajudar. E eu confesso que é uma experiência fabulosa. Jamais imaginei na minha vida fazer documentário. Eu imaginava, sim, escrever livro. Graças a Deus já são 15. E tem mais outros mais. Agora, cinema, já fazer um que já está pronto. O segundo que está a caminho. Mais uma série de 5 programas para a TV, para National Geographic e para Fox. Programa esportivo eu imaginava. Mas para Fox do Brasil e da América Latina, eu nunca imaginei fazer. Então, como as coisas meio que se juntam, dá para fazer esse bolo e eu acho que deu para fazer bem feito. Bom, Mauro, no cinema, além da trilogia do Palmeiras, você pretende fazer filmes de outros times ou outros esportes, quem sabe outros assuntos e outros gêneros? Olha, algo ficcional, por exemplo. Esses 100 anos da seleção foram muito legais, que evidentemente abarca toda a seleção brasileira. A gente tem essa semana mesmo uma reunião para falar de outros projetos que a gente não pode abrir, mas que estão muito bem encaminhados. Já é difícil acompanhar só o Campeonato Brasileiro, mais os estrangeiros, resgatar a história. Eu não tenho tempo, para não falar a verdade, eu não tenho paciência para outros esportes. Eu me defino como monoesportivo, eu sou jornalista futebolístico, não sou jornalista esportivo. Já gostei muito de automobilismo, basquete, vôlei, adoro a história olímpica, gosto de atletismo, mas não tenho a menor paciência ou não tenho tempo, para não dizer que não tenho saco mesmo para fazer e muito menos conhecimento de causa de outros esportes. Outros assuntos e outros gêneros também? Então, um dos meus livros, por exemplo, é a biografia do Nazi e do Ira, um dos livros que eu estou fazendo do Louis Thunderbird, a autobiografia dele da MTV. Gosto muito de rock and roll. E ainda pretendo fazer, já tenho uma ideia, já até personagens de uma série de livros infantis, que isso está faltando absolutamente tempo. E tem uns 2 romances na cabeça, mas aí é muita pretensão. Aí é só quando eu estiver bem velhinho mesmo, que eu acho que eu vou botar no papel essas coisas. Vou criar coragem de botar no papel essas coisas. Bom, como você já disse, você foi o idealizador do filme dos 100 anos da Seleção Brasileira que lançou em maio deste ano. Como foi ser o responsável por trabalhar no roteiro e na direção e ainda conhecer craques como Cafu, Dunga, Zico, Rivelino e o Neymar também? Bom, é fantástico. O Neymar, alguns acabaram coincidindo, né? Eu sou um dos autores da autobiografia do Neymar, eu estou fazendo a autobiografia do Zico e devo fazer a do Cafu também. Então, eram pessoas que eu já conheci, alguns já se transformaram até em amigos. E é uma coisa maravilhosa. Primeiro, a honra de trabalhar no museu, fazer essa série, trabalhar e escrever por essas pessoas, como já escrevi para o Marco, já escrevi pelo Evair, por exemplo, ídolos do meu time, é uma coisa que eu jamais imaginava. Assim, os caras foram meus ídolos, alguns ficaram colegas, amigos e eu escrevo por eles, é uma coisa que absolutamente não tem preço e pretendo cada vez mais continuar. Só não faço mais livros, só não trabalho mais com o cinema porque tem o dia a dia do futebol, meu trabalho em rádio, TV, jornal, no Lance, no blog, no Lance.net, que me impede de ter ainda mais tempo para essas coisas. E Mauro, você tem 15 livros até então, e entre eles, as melhores seleções estrangeiras de todos os tempos. Você colocaria a Alemanha de 2014 entre essas melhores? E, na sua opinião, qual é a melhor? Ótima pergunta. Não colocaria a Alemanha. A Alemanha, para mim, de 74 é a melhor.
tinha mais craques, era um time mais completo, mais complexo e vencia uma seleção espetacular que é a Holanda de 74. Aliás, aquela Copa da Alemanha de 74 é a única que nesse livro tem duas seleções. A Alemanha, representando o futebol alemão, e a Holanda de 74, a Laranja Mecânica. Daquele livro, e depois teve um apêndice que foi a Espanha de 2010. Daquele livro são duas seleções que não ganharam Copas, a Hungria de 54 e a Holanda de 74, que se juntam ao Brasil de 82 como as grandes não campeãs, que não ganharam a Copa, mas conquistaram os corações do planeta pela excelência do seu futebol. Eu gosto demais da Holanda de 74, que eu acho mais completa que a Hungria de 54. Agora, dessas seleções todas, que era a Argentina de 86, que é muito mais o Maradona, a Itália, que só jogou para valer 3 jogos em 82, você tem a Inglaterra de 66, que era um time mais ou menos a França de 98, você vai achar meio contrassenso, mas eu gosto mais da Holanda de 74. Não sei se é aquela coisa meio romântica, que foi maravilhosa, mas não ganhou. Eu acho como revolução de futebol a Holanda de 74, assim como a Hungria de 54, mas principalmente a Holanda de 74 é a que mais me encanta, a que mais deu prazer de ver os jogos. Todas essas seleções eu vi todos os jogos, né? Nas Copas, e até alguns jogos, e jogos completos, fora das Copas. Só a Hungria de 54 que a gente não tem acesso a todas as imagens. Mas dá para dizer que praticamente todas as imagens do mundo eu vi aquela seleção jogando. E das que eu vi, a que me deu mais prazer de ver jogar, para o meu gosto, foi a Holanda de 74. Para finalizar, somente no ano passado você escreveu 4 livros de uma vez. Agora, dia 25 de agosto, você vai lançar o livro dos 100 anos do Palmeiras. Enfim, como é a correria de fazer algo tão em cima da hora? Ainda como exemplo, o livro do Atlético Mineiro, que você já lançou, Nós Acreditamos. Foi uma loucura. Esse foi praticamente em 3 semanas que a gente escreveu, junto com o Leonardo Bertozzi e com o Mário Marra. Esse do Palmeiras eu comecei a escrever no finalzinho de novembro, entreguei em abril. O livro das seleções estrangeiras a gente escreveu em 3 meses e meio. Né? Eu fiz quase um pouquinho antes da Copa, que é um outro livro que vai sair, que são 75 perfis, aí é um livro pequeno, com a ajuda de colegas, de 75 perfis de grandes jogadores do futebol mundial, da história. Eu gosto de ser pressionado para trabalhar. Assim, graças a Deus, todos os livros eu entreguei no prazo, mesmo os prazos mais malucos. O livro do Neymar foi praticamente 1 mês que a gente escreveu durante a Copa das Confederações, eu e Ivan Moré. Então, assim, eu gosto dessa loucura, eu não conseguiria ter um tempo muito grande para escrever. Eu preciso ser pressionado, senão eu não entrego. Né? Por isso que eu acabo esquecendo de pagar as contas, esqueço, os cabelos caem pelo caminho e tal. Então, eu sou atrapalhado, eu preciso dessa pressão. Então, acho que a minha grande virtude no jornalismo é a versatilidade de fazer várias coisas e de vários jeitos e principalmente escrever rápido. Não necessariamente bem, mas escrever rápido. Não que eu entregue de qualquer jeito, mas eu escrevo rápido. E aí, principalmente no Palmeiras, eu já escrevi 7 livros e também é outro desafio, porque você precisa, não é o mesmo texto, você precisa, às vezes você escreve a mesma história de 93, da Copa Rio de 99, você tem que escrever de outro jeito, né? E esse é um grande desafio. E nesse livro, que é o livro oficial do centenário, quase 400 páginas que eu estou lançando agora em agosto, foi um negócio maravilhoso e o resultado final está belíssimo. Não tanto pelo meu texto e de outros 3, 4 queridos colegas, mas pelo trabalho do designer gráfico Gustavo Piqueira, que fez um livro tão inesquecível quanto o Palmeiras. A gente tem mais uma pergunta do Twitter. O @Murilo Parolini, ele diz o seguinte: Mauro, você escreve tão bem ou até mesmo melhor do que corintiano sobre o Corinthians. Como você consegue essa imparcialidade? Não diria que é imparcialidade, eu diria que é parcialidade, eu diria que é a paixão de escrever por futebol. Quando eu escrevo sobre o Corinthians, sobre o Grêmio, sobre o Flamengo, alguns textos que, graças a Deus, deram repercussão, eu me coloco como torcedor do Grêmio, como torcedor do Atlético Paranaense, como torcedor de, sei lá, do Dom Pernil Santa Coloma de Andorra. Eu tento me ver como torcedor e, ao mesmo tempo, ver o outro lado. Todos os textos que fizeram sucesso, que não são os do Palmeiras, mas são de outros clubes, do Centenário, do Corinthians campeão da Libertadores, campeão do mundo, dos 110 anos do Grêmio, de outros centenários, de outros momentos da história dos clubes, são textos que, ao mesmo tempo que enaltece esse lado torcedor, esse lado passional, e também traz o outro lado. E até eu me afirmo, olha, não torço para vocês. Porque assim, no Rio Grande do Sul eu sou Palmeiras, no inferno, cada vez mais no inferno, eu sou Palmeiras. Então assim, eu sempre sou palmeirense. Mas até para conhecer essa paixão e entender, ou tentar entender outro lado, eu consigo fazer isso. E realmente, do Corinthians eu tenho mais textos em livros, filmes do Corinthians,
do que até mesmo em livros do Palmeiras, porque eu tento me colocar. E como é o maior rival do Palmeiras, a gente tem muitas afinidades. Não que eu não tenha, por exemplo, como do São Paulo. Tem um texto, eu fico muito feliz que o Rogério Ceni tem um texto que eu fiz para o Rogério, a respeito do Rogério, um dos milhões de recordes que ele bateu, que é um texto que ele tem, guarda no museu lá, que ele tem a entrada do museu lá em Sinop, Mato Grosso, a terra dele. Então, assim, eu me sinto muito feliz, mais até do que o reconhecimento do torcedor do Palmeiras, é o torcedor de outros torcedores, por entenderem o lado passional, essa paixão, não é imparcialidade. Na verdade, eu me visto como corintiano para tentar escrever ou torcedor de qualquer outro time. Termina aqui o Linkados na área com o jornalista Mauro Betti. Obrigado pela presença aqui, Mauro. Eu que agradeço, foi um prazer mais uma vez estar aqui com todo mundo na SPM. Muito obrigado. Obrigado, Mauro. Gente. Foi um prazer. Para assistir novamente essa e outras entrevistas, acesse o portal do jornalismo dos alunos da SPM São Paulo ou o canal do YouTube do Linkados. She don't care.